Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem fala é o Davi, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. E é o seguinte, se você tem aquele amigo, aquela pessoa da sua família que diz: olha, não adianta fazer nada, vocês que vão para manifestações são todos otários, gado de político e etc, etc, isso nunca dá em nada, não serve de nada, é melhor a gente ficar sem fazer nada. Essas pessoas, meus irmãos, ao tomar essa postura, todo dia ela morre um pouquinho. Porque nós, meus irmãos, estamos nesse mundo para agir, para viver, literalmente. E a falta de ação, principalmente dos homens bons, é que leva o mal a triunfar. Veja, entenda bem, todas as épocas desse mundo, não adianta ficar achando que a nossa época é a pior de todas. Que o mundo era perfeito antigamente e hoje ele é terrível. Nós sabemos que muitos valores foram perdidos, mas o fato é que em todas as épocas sempre existiu pessoas ruins. Se você pegar 10 pessoas agora, 10 cidadãos que você considera normal, e colocar eles em um lugar, você vai ver que um ou dois daqueles 10 vai querer fazer coisas que é ruim para o grupo inteiro. Então, se o grupo permitir isso, eles vão fazer e serão os líderes. Se o grupo for consciente, eles vão criar regras para bloquear essas pessoas. Vão criar regras que são leis para que aquelas ali não possam implementar o que elas pensam em fazer no meio daquele grupo, que vai prejudicar a todos. Então, como você já sabe, para que o mal triunfe, basta apenas que os homens bons não façam nada. Essas últimas manifestações, como eu disse, está sendo provada a cada dia. Não se tratava de apoiar ou deixar de apoiar o Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro. Esquece. Se tratava de mandar uma mensagem para o mundo, e essa mensagem está correndo o mundo. Que algo muito errado está acontecendo no Brasil. Coisas estão sendo feitas aqui contra a vontade da população. Pessoas que estão se autodeclarando democracia. Eu sou a democracia. Eu sou a lei. Pessoas que estão fazendo isso, como é de costume, como é regra no mundo inteiro. Quanto mais o cara diz que luta pela liberdade, mais ele oprime. Quanto mais ele diz que está pela paz, mais ele faz treta. Isso é no mundo todo. Basta você ver os regimes mais sanguinários do mundo e você vai confirmar isso. Basta você só ver. Se você não é um cara que gosta de pesquisar, basta apenas procurar os nomes e você vai ver, né? Quanto mais opressores, mais levantam bandeiras bonitas. Quando você vai ver a prática dos caras é o oposto. E aqui é a mesma coisa. Quanto mais os caras falam de amor, mais você vê perseguição, ódio, vingança, etc, etc. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, caso seja vontade, né, de vocês, mas Eduardo Bolsonaro mesmo foi lá para fora, ou seja, os gringos estão se interessando, né, a mídia internacional está se interessando. Por quê? Porque, meus irmãos, a narrativa de esquerda sempre foi aquela: olha, são bolsonaristas revoltados, fizeram a invasão e não sei o que, são golpistas. Aí de repente o cara fora do cargo já há 2 anos, né, chama a população, convoca a população e vai aquela quantidade de gente. Então o mundo começou a olhar para aquilo não para dizer: olha, o Bolsonaro tem muito apoio, não, para dizer o seguinte: alguma coisa está errada, alguma coisa muito errada está acontecendo com esse país. Cada dia, como nunca antes, chega mais pessoas pedindo asilo político, né, sendo perseguidas. Nós temos youtubers, por mais que falem umas bobagens, como o Monark mesmo, né, por mais que falem um monte de bobagem, mas o cara também fala muitas coisas reais. E justamente por essas coisas reais, o cara tá perseguido, teve que correr. E tantos outros. Então nunca teve uma época dessa, não adianta vir dizer. E a nossa omissão, até aqui, ela causou isso aí. Político nenhum, meu irmão, ele tem que ser apoiado, chamado de mito, ele tem que ser cobrado. Tem um momento de apoiar, né, até você colocar o cara ali. Colocou, é cobrar. O erro maior que eu acredito foi esse. Mas sempre dá para corrigir, sempre dá para a população. Afinal de contas, a nossa democracia começou com a internet mesmo. Foi quando as pessoas começaram a ouvir o outro lado. Veja o que fizeram com o Dr. Enéas. Ele foi passado como um palhaço. Quem tem dúvida nesse país que se fosse hoje Enéas tinha sido eleito? Então você só tinha o monopólio da grande mídia, né? Inclusive eles querem manter isso aqui, querem fazer isso aqui, já por causa disso, porque eles sabem que essa é a única janela que leva à informação verdadeira. Porque são feitas de pessoas do próprio povo, não de pessoas que lucram com o sistema do jeito que está. Porque a mídia também é feita de pessoas, só que são pessoas que lucram, que estão ricas, que são muito privilegiadas com o sistema do jeito que está. E o sistema as mantém assim justamente para que elas lutem com todas as forças contra qualquer um que fale contra esse sistema que mantém elas ricas. A mesma coisa acontece também na política. Essa tal ditadura do martelinho, né, do Olimpo, ela não acontece agora. Eu já falei isso em vários vídeos. Ela já é muito antiga, só que nós estamos sentindo agora
Porque hoje estamos falando de política. Hoje, você não fica só com a narrativa da grande imprensa. Então esse é o medo deles. E aí, para provar isso, hoje eu trago uma dica aqui do nosso querido irmão, na verdade uma irmã, Jaqueline. Um abraço forte para Jaqueline, as mulheres sempre presentes aqui no canal. São todas muito bem-vindas, minhas irmãs de fé e batalha. E é o seguinte, ó, a matéria que ela envia, ela tá na CNN, né? A CNN, né, tendo que engolir a língua, morder a própria língua, diante da repercussão terrível que teve agora, que literalmente o sacrifício a Moloque, como eu fiz o vídeo aqui, a plataforma inclusive boicotou demais esse vídeo, como sempre, é terrível o que está sendo feito. Mas enfim, estamos aqui firme e forte. Então, como eu falei no vídeo, se você não viu, é esse aí. O sacrifício a Moloque estava legalizado. Podia interromper, inclusive eles evitam colocar aqui, né? Eles sabem que as pessoas não fazem contas, aí coloca 21 semanas, ó. Deixa eu ler pra vocês. Enquanto a criança estivesse na barriga da mãe, não importava o mês, ela podia interromper. Se isso não for sacrifício, eu não sei o que é. Ministério da Saúde recua após suspender nota sobre a interrupção legal. O termo de interrupção legal é utilizado para interrupções de gestações em casos previstos na lei. Então eles tiveram aqui que engolir, né, seco. Aqui eles colocam assim, família, essa matéria é recente demais, 29/2/2024. E ela continua, menos de 24 horas após retirar o prazo de 21 semanas e 6 dias de gestação para a realização de interrupção de vidas legais, esse era o prazo que estava no governo Bolsonaro, né? Que dá o quê? 5 meses, né? 5 meses de gestação. Então até aí era legal você fazer a interrupção em alguns casos específicos, certo? Quando a mulher é violentada, esse tipo de coisa. Eles aumentaram isso para 9 meses, ou seja, a pessoa, enquanto estivesse na barriga, podia interromper um sacrifício na cara dura, né? Mas aí, a repercussão negativa que vocês deram, você que está vendo esse vídeo, o fato de você ter comentado, Davi, mas eu só comentei no WhatsApp aqui, foi uma mensagem particular, privada, que eu falei aqui no celular. Eu liguei também para o meu pai, para minha mãe, para um amigo meu, com a minha namorada, e comentei isso aqui. Pois é, meus irmãos, mas fez a diferença. Você sabia disso? Eu não posso entrar muito a fundo nesse tema, porque eu já levei um strike, né? Um strike que até hoje tirou o alcance do nosso canal. Foi quando a gente entrou realmente na lista negra, que eu fiz algumas afirmações, mas para quem viu o vídeo deve lembrar bem as minhas palavras. Eu não vou ser louco de repetir nesse. Mas saiba, meus irmãos, que nada que se diz hoje fica sem alguém ouvir. Tudo que você fala e escreve está sendo ouvido ou visto. Só vou dizer isso. Então, deixa eu continuar a matéria aqui, né? Menos de 24 horas após retirar o prazo de 21 semanas e 6 dias de gestação para a realização da interrupção considerados legais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, é o nome da menina, Trindade, né? Voltou atrás e manteve a orientação estabelecida do governo do ex-presidente Bolsonaro. O termo de interrupção é utilizado para interrupções de gestações em casos previstos na lei. De acordo com o Código Penal, a interrupção não pode ser punida quando é realizada para salvar a vida da gestante ou em caso de pegar a mulher à força. Os nossos deuses do Olimpo decidiu também pela não criminalização em caso de ancefalia fetal. A norma determinada pelo governo Bolsonaro definiu que nesses casos a interrupção poderiam ser feitas desde que a gestação tenha tempo inferior a 21 semanas e 6 dias. Na última quarta-feira, 28, o Ministério da Saúde do governo, né, do Molusco, retirou essa orientação, o que na prática significava que a interrupção pudesse ser feita a qualquer momento de gestação. Agora veja só, meus irmãos, como eles são terríveis. A matéria enrolou aqui pelo menos 10 linhas para poder falar que o governo atual queria liberar, né, estava liberando a interrupção de vida a qualquer instante. Mesmo que a mulher tivesse com 9 meses, tivesse nascendo, poderia interromper. Ou seja, o cara legalizou o sacrifício humano. Era praticamente isso. E é isso também que me entristece de ver a nossa oposição aqui hoje, né, que são as pessoas conservadoras que estão na política e tão acanhados, né, tão fragilizados, literalmente, meus irmãos, amedrontados de fazer o que tem que ser feito. Porque o pedido de impeachment desse cara é para ontem. Esse cara precisa ser impeachmentado. Se não bastasse já as declarações infelizes que ele deu em relação a essa última treta mundial, ainda tem essa questão aqui, que isso aqui era motivo por si só para impeachmentá-lo. Só um cara não estando nas suas plenas faculdades mentais para querer propor uma coisa dessa para o país. Então o nosso parlamento deveria sim impeachmentá-lo para ontem. Mas você vê a covardia, alguns já retirando, né, as assinaturas com medo do cara. Ah, vai ficar sem verba. Meu irmão, tira o cara.
né? Vai pra cima desse partido, investiga, dilui ele, desmancha, caça a licença dele. E aí vocês não vão se preocupar com dinheiro. Sejam pelo menos inteligentes, né? Porque o que esses caras mesmo desviam não é brincadeira. No dia que se investigar esses caras, né? Tô falando do PT, não fica um, meu irmão. É igual a música. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Pois é, não fica. Não fica um. Agora tem que parar de covardia, de se amedrontar. O mundo já tá olhando pro Brasil. Esses caras não estão tendo espaço, por isso, mais uma vez eu falo das manifestações. Aquelas manifestações diminuíram o espaço para esses caras se mexerem. O mundo tá olhando. Quanto mais eles se mexem, quanto mais eles fazem essas cagadas arbitrárias, mais o mundo diz: opa, tá merecendo uma sanção aí, hein? Entende, meus irmãos? Então a gente precisa perceber isso. O sistema tem dois lados e um serve melhor do que o outro. Entenda isso. A matéria fica aqui enrolando, sabe? Eles tem mais 4 linhas para tentar tapear você, né? No começo da matéria, eles já falam que o tempo era de 21 semanas, mas era do governo Bolsonaro. Eles falam assim, já começam falando assim, apostando na incapacidade do leitor, muitas vezes apressado ou com a cabeça cheia de coisas, não prestar atenção no detalhe, que esse prazo de 21 semanas e 6 dias era no tempo, né, o prazo legal para interromper a vida em caso de violação e etc, etc, era 21 semanas e 6 dias no governo de Bolsonaro. O que entrou agora acabou com isso e disse que poderia interromper a qualquer momento, mesmo que estivesse lá em cima da mesa. Não tinha mais isso. Eles já não colocam no começo da matéria, repito, porque eles puxam o saco, estão ganhando muitos bilhões, né, desse cara aí. Ele tem comprado a grande mídia e ela serve, né, a quem paga mais. Então aqui só para você ver o quanto é importante a gente colocar bons representantes ali e ficar em cima cobrando, fazer a nossa parte também, ó. Parlamentares bolsonaristas reagiram após o caso sair na mídia. A senadora Damares Alves protocolou no Senado para que a ministra da Saúde revise esse entendimento sobre a nossa técnica suspensa. Mesmo após ser noticiado que a tal nota foi revogada, queremos reforçar que não aceitaremos qualquer retrocesso na proteção à vida. A existência da famigerada nota acendeu nosso alerta. Pode haver nova tentativa de autorizar a eliminação, né, de vida, afirmou a senadora no X. O senador Flávio Bolsonaro também se manifestou. Segundo ele, a suspensão da nota foi uma vitória. Depois de grande mobilização política e nas redes sociais, o governo atual desistiu, né, de eliminar vidas até 9 meses, afirmou no X. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, protocolou um pedido de informações questionando os efeitos práticos da nota. Solicitei acesso a todo o processo administrativo que resultou na elaboração desta nota para que possamos analisar cada detalhe, completou o Nicolas nas redes sociais. Então repito aqui para vocês, né? Esses caras podem, a Damares, Nicolas, Flávio Bolsonaro, são perfeitos? Não. São o que a gente queria? Nem de longe, mas é o que tem. É os únicos que a gente vê ainda tentando fazer alguma coisa, principalmente quando é na questão para a defesa da moral, da família e dos bons costumes. O outro lado é o contrário, você só vê as propostas opostas. Então se você tem um que pode ser ruim, que está longe de ser o que a gente quer, mas que pelo menos dá para você esperar esse tipo de ação dos caras, como é que você vai dizer que os dois são iguais? É esse o problema, meus irmãos. Quando a gente afastar o mal maior, quando a gente afastar o fantasma comunista do nosso país, aí nós podemos sim procurar pessoas melhores. Olha, será que não tem ninguém melhor do que o Flávio pra gente eleger? Será que não tem ninguém melhor do que a Damares? Sabe? Aí beleza, vamos escolher pessoas que sejam ainda mais capacitadas, que possam chegar mais perto do que a gente deseja pro nosso país. Mas quando você tá comparando com um monstro que tá aí, meu irmão, aí não tem o que falar não. Primeiro você une, limpa a casa para depois cuidar dos detalhes. É esse o grande problema do brasileiro, né? É querer tudo logo, e não é assim que a banda toca. Então, os parabéns aí, né? Primeiro para o público, para o povo que se mobilizou. Quando você assistiu o nosso vídeo sobre o tema, por exemplo, você fez força para que isso acontecesse. Porque eles olha a repercussão que está tendo. Olha como o povo ficou revoltado, né? No ponto de vista espiritual, eu sempre levo muito em consideração isso. Nós estamos livrando o nosso país da ira do autismo. A mão de Deus ia pesar nessa nação. Porque o problema, que eu digo sempre, que tenha pessoas más que queiram fazer isso em todas as nações. O problema é o povo daquela nação aceitar. E quando agora você assistiu vídeos, comentou em páginas, falou disso com seus amigos, com seus familiares, você mandou a resposta para o sistema: não queremos esse tipo de maldição na nossa nação.
Não queremos que a mão de Deus pese sobre nós. Então, meu irmão, eu tiro o chapéu para você, meus parabéns. Eu, de minha parte, já disse a vocês, e isso é promessa. Se um dia esse canal cair, não farei outro canal com esse tema. Eu já tenho outros trabalhos aqui no YouTube. Inclusive saiu um vídeo que eu nunca tinha postado da investigação paranormal que eu fiz no Shopping Difusora, né? Depois, para quem não lembra, há uns anos atrás aconteceu um vídeo vazado de um suposto segurança e eu tô postando lá uma parte que eu nunca tinha postado. Eu fui no evento que eles disseram que tudo aquilo ali foi marketing para esse evento, então eu fui conferir esse evento e muita invocação durante o evento, uma coisa bem pesada. Eu vou colocar um trechinho aí só para você ver. Padre Morten, a senhora Cora me chamou para fazer o exorcismo na pequena Lilith, de 11 anos, e possui mais demônios do que o próprio inferno. Bom, tudo isso eu filmei, botei uma câmera escondida, esse vídeo nunca tinha ido pro ar e foi agora, tá lá no nosso canal de investigação e rolê, né? É esse canal aí. Então assiste aí, né? Tá aí no canal, tem essa e outras investigações todo sábado, sem falta, às 8 horas, 7h30 da noite eu tô soltando. Então para você que gosta de assuntos voltados pro paranormal, a espiritualidade, vale a pena você assistir, tá certo, meus irmãos? E é isso. Enquanto esse canal estiver de pé, estarei aqui junto com vocês. Se um dia ele cair, nunca mais tocarei nesse tipo de assunto. Acho que 10 anos e mais o que Deus acrescentar já está de bom tamanho para mim, né? Mas estaremos aqui firmes e fortes. É por isso mesmo que eu tenho aqui arriscado muito o nosso canal. Eu até disse a vocês, família, eu acho que eu vou deixar de falar de política. Não adianta mesmo, mas isso aí é a pior coisa que a gente pode fazer. É isso que eles querem, que a gente desista, que a gente jogue a toalha. E ainda que eu saia um dia desse país, ainda assim continuarei falando enquanto for possível. Porque nós não podemos apenas falar, e é muito bonito eu vir aqui dizer, basta apenas que os homens bons não façam nada para o mal triunfar. E eu também não trazer isso para a minha vida, né? Ser hipócrita, vou tocar em assuntos mais leves, que eu vou ser mais recomendado, vou ganhar mais inscritos. Para que isso? O que adianta o homem ganhar todas as almas e perder a sua própria? Não adianta. Então é isso. Então eu vou encerrando por aqui. Peço que você deixe aquele like maroto, compartilhe com seus amigos, continue interessado nesse tipo de assunto. Isso é muito importante para a nossa nação.